Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Nessa oportunidade, gostaria de agradecer primeiramente a Deus por essa mais rica oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos, com toda a igreja, e revendo algumas pessoas que já conhecemos assim de vista da outra vez que estivemos aqui. Estamos muito felizes por isso. Agradecer a confiança do nobre pastor Martinho Brito, que muito zela por esse ministério, por essa igreja aqui em Jaicós. O nobre diácono José Adão, que breve acredito que será consagrado a evangelista para ajudar essa igreja, é prata da casa. Diácono Antônio França e os demais irmãos que se sintam bem, se sintam à vontade em poder participar desse maravilhoso trabalho. Desejo ler em 1 Samuel, capítulo de número 7. Capítulo de número 7, apenas no versículo 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7 e versículo 12. Samuel, que destaca-se entre os juízes de Israel. Pois bem sabemos que Samuel, além de ser juiz, profeta, também foi sacerdote. Poucos tiveram o destaque que ele teve, né? Entre os juízes. Tiveram alguns outros que tiveram apenas uma função de sacerdote, função de juiz, função de profeta. Mas Samuel teve um ministério completo e uma vida cheia de mistérios que podemos tirar muita coisa dos seus livros e do ensinamento que ele deixou escrito aqui na Bíblia. E diz bem assim: tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, dizendo: até aqui ajudou-nos o Senhor. Tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, dizendo: até aqui ajudou-nos o Senhor. Nós bem sabemos que a palavra de Deus é algo inerrante e completo. Os irmãos que quiserem sentar, já podem ficar à vontade. Aleluia, Jesus. É algo que nós temos na terra que representa os ensinamentos da igreja. E o ensinamento que o Samuel nos traz é um ensinamento, eu acredito, que de perseverança para muitos, porque isso é um versículo muito comum que encontramos em alguns locais públicos, que algumas pessoas, até mesmo não evangélicas, ou até mesmo que não confessam a fé em Cristo, gostam de pôr sobre uma parede, sobre qualquer móvel da sua casa, acreditando, tendo fé, mesmo entre aspas dizendo: eu não sou crente, mas acredita nas palavras que estão escritas nessa profecia. Por quê? Porque muitos de nós, se não fosse a presença de Deus em nossa vida, não seríamos nada. Não seríamos capazes de estar nem aqui nessa noite, porque não é fácil ter uma vida espiritual com Deus. É por isso que quando convidamos uma pessoa e dizemos assim: você quer ser crente, você quer aceitar Jesus? As pessoas já dizem: olha, eu não quero a lei de crente, eu não quero ir para a lei de crente porque é uma lei dura, é uma lei severa. E nós sabemos que é algo que se torna simples. Glória a Deus. Mas só é simples para quem realmente quer ter uma vida espiritual. Quando a pessoa vem para a igreja apenas para participar dos cultos, apenas para querer, me dê bênção, Senhor, só para pedir. Eu quero, Senhor, me dê. E só que não é dessa forma que Deus nos dá as coisas. Ele primeiro nos prepara para poder receber. Às vezes não estamos preparados para receber uma questão de um processo na justiça. Não estamos preparados sequer para ter uma bicicleta, uma moto, um carro. Por quê? Porque Deus quer preparar primeiro. Aleluia. E nós somos impacientes com isso. Nós não queremos ter paciência, nós queremos colocar Deus contra a parede. Então, meus irmãos, quando se tem uma vida espiritual
com o Senhor, uma vida consagrada a Deus, Glória a Deus. esquecemos o cansaço físico, esquecemos o enfado, mudamos a nossa face. A pessoa bebia cachaça, a pessoa vivia em locais que nem vou citar aqui o nome, mas a partir do momento que ela aceita Jesus e recebe o Espírito Santo da sua vida, todos já começam a falar na rua. Até mesmo quem nunca pisou pela igreja, diz, aquela pessoa é diferente, aquela pessoa é crente, aquela pessoa, eu vejo o Espírito Santo na vida daquela pessoa. Aleluia. Então, quando nós fazemos o convite, não para ser apenas crente, não para ser apenas evangélicos, não apenas para vir participar dos cultos, mas para ter uma vida diferenciada. Glória a Deus. É verdade. Porque quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida e passamos a obedecer, onde nós estivermos, aquela luz irá brilhar. Porque a própria palavra garante que o crente, ele é sal e luz do mundo. É verdade, Jesus. E Aleluia. é disso que estamos falando. Aleluia, Que Jesus. quantos mil anos não foi escrito esses versículos, né? Não tinha papel, não tinha caneta, não tinha uma impressora. Hoje é fácil nós acessarmos a palavra pelo celular, pelo computador, pelo laptop, pela Bíblia. Podemos escolher a versão que quisermos para poder entender melhor. Mas nós sabemos que somente uma palavra como essa, que está se estendendo de geração em geração, Glória a Deus. Glória a Jesus. nós vamos passar, nós que estamos aqui vamos passar. Mas a nossa história vai ficar, nossas ideias, Aleluia. as nossas obras. Glória a Jesus. Aquilo que nós praticamos, o Senhor esquece, mas o mundo não esquece, aquilo que praticamos de errado. É. Às vezes nós fazemos tudo de bom, tudo de melhor, doamos até o nosso sangue. Mas quando chega naquela mínima falhazinha, a gente apaga tudo de bom que a gente fez. Glória a Jesus. A gente apaga todas as qualidades. Aleluia a Deus. Por quê? Porque o ser humano, nós somos incompletos sem a presença de Deus. Aleluia. Nós não conseguimos ser perfeitos. Aleluia, Jesus. Somente quem é perfeito é Deus. Mas através do Espírito Santo vamos conseguindo tampar as brechas Glória a Deus. que vem na nossa, que o inimigo tenta entrar em nossa vida. Aleluia, Jesus. A partir do momento que nós buscamos, é distribuído o dom de línguas entre a Aleluia, igreja. Jesus. É distribuído os dons do Espírito Santo. O Glória dom a de Deus. discernir, o dom de profetizar, o dom da palavra, o dom de cantar, o dom de entender. Porque fica muito complicado quando o pregador ele usa palavras difíceis e a grande maioria não consegue entender. É muito bom quando a gente prega e a palavra consegue entrar, ficar penetrada nos corações. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Esse é o verdadeiro avivamento. Eu acredito que alguns que não experimentam ainda a palavra, imagina que o avivamento é só quando se tem nuvem de línguas estranhas, quando se tem movimento, quando se tem barulho. Mas o avivamento é quando a palavra está sendo pregada. Porque a própria Bíblia já diz, ela é martelo que esmiuça. Aleluia. Glória. E o impressionante é que Deus ele é o dono do mundo. Aleluia, Deus maravilhoso. Jesus é filho de Deus e nós somos filho dele. Mas Jesus, ele jamais ele invade o coração de ninguém, jamais ele invade a casa de ninguém. Ele primeiro pede licença para poder entrar. Aleluia. E se a pessoa não quer aceitar, não é obrigado. Ele dá o livre-arbítrio. Glória a Jesus. Mas é algo que deixa muito a desejar quando queremos usar o livre-arbítrio para preencher o nosso ego, para nos satisfazer. Glória. O apóstolo Paulo, ele deixou escrito que ele era escravo de Cristo. Ele Glória se a tornou Deus. escravo de Cristo. Ele fazia tudo para poder prejudicar a igreja, tudo para poder prejudicar alguém que ele visse que era crente. Mas a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, a vida foi transformada. E ele arriscou a própria vida, levou chibatadas. Glória a Jesus. Aleluia. Os romanos diziam, nós não vamos pegar ele do jeito correto. Nunca dava as chibatadas que era ao total de ser. Nós vamos pegar ele devagarinho. Você deixava faltando um, hein? Aleluia. Chibata no couro dele. Né? Para aprender a como é servir a Cristo. Porque não é de qualquer maneira. Verdade. É claro que é muito bom quando a gente tem uma vida sossegada, Glória a Deus. tem uma vida de paz. Mas quem serve a Cristo sabe que existe uma luta ferrenha Aleluia. entre a carne e o espírito. Aleluia. Às vezes nós estamos em casa, sentado numa boa cadeira, numa boa poltrona, seja assistindo uma TV ou acessando a internet, e ali de repente a carne diz, olha, tá chegando a hora do culto, não dá para ir não, tô para morrer.
Glória a Deus. Se eu levantar, eu morro. Glória a Jesus. Mas se for uma coisa que for para tirar da atenção de Deus, não. Aí a carne, ela já começa a ficar avivada. E aí aquilo que pedi licença aqui para comentar aquilo que o pastor falou no início. A pessoa, seja no futebol, né? Vibra pelo time, seja no meio da rua, vai passando uma carreata, a pessoa tem vontade de vibrar, pode estar cansado, pode ter trabalhado 24 horas. Mas isso é a carne que está pedindo. Mas quando é o Espírito, não. O Espírito, ele deixa todo o cansaço e todo o enfadonho. Aleluia. Glória a Deus. Então, hoje, nós estamos... acredito que no calendário cristão, no mundo inteiro, onde considera o calendário cristão, que é o calendário que nós usamos, o calendário de 12 meses Aleluia, meu Deus. e de 365 dias, Glória a e Deus. 365 dias quando o ano é bissexto, Aleluia. quando fevereiro tem 29 dias. Aleluia. Nós estamos comemorando o aniversário de Jesus, né? É claro que a Bíblia não cita uma data correta. Teólogos e filósofos, eu já ouvi alguns dizerem que ele nasceu em abril. Aleluia. Eu já vi outro doutor em teologia dizer que ele nasceu em outubro. Mas é uma data que não importa o dia. Importa que a gente lembra, que nós lembramos dele todos os meses, Aleluia. através da Santa Ceia. Glória a Nós a Deus. comemoramos não a morte, mas sim a ressurreição de Cristo. Glória a Né? Jesus. É verdade. E a Bíblia, ela é bem enfática quando ela fala do nosso Jesus. Que Jesus teve um ministério muito pequeno, um ministério muito curto. Glória a Deus. Acredito que 3 anos e meio, né? Não temos assim como detalhar corretamente. Mas a gente sempre faz uma base, porque o ministério dele começou a partir dos 30, né? Glória a Jesus. E é tanto que ele diz que muitos de nós realizariam muito mais obra. Mas não porque seriam super expert, teríamos mais sabedoria. Mas por ter mais tempo de pregar. Porque ele não teve muito tempo aqui Aleluia. durante seu ministério. É claro que desde os 12 anos, desde criança, ele já pegava ali, Glória a Deus. já contestava com doutores, fariseus, saduceus, e ali todo mundo admirava, mas ele não era o início do ministério, era apenas provando que aquele menino realmente tinha sido obra de Deus, tinha sido obra do Espírito Santo, Glória a Deus. que ele não tinha sido gerado somente da carne, Aleluia. que ele era a presença de Deus na terra. Glória a Deus. E quando os apóstolos perguntavam, que tinha um apóstolozinho chamado Tomé, aliás, apóstolo, não apóstolozinho, né? Perdão pela expressão. Glória a Jesus. O apóstolo Tomé que só acreditava no que via e sempre fazia perguntas para ele. Como muitos de nós, às vezes nós perdemos a nossa crença, deixamos de acreditar, porque nós não estamos vendo com os olhos da carne. Às vezes Deus nos mostra com os olhos da fé, Aleluia. mas nós ainda ficamos questionando se realmente se é aquilo mesmo. E os apóstolos ficavam questionando a ele. E ele dizia: e não perceberam ainda que a presença de Deus está no meio de vós? Aleluia. Glória a Deus. Acredito que nessa noite, Oh, aleluia. sem sombra de dúvidas, que Deus está presente aqui. Aleluia. Está aqui reunido conosco. Glória a Deus. Em cada um de nós, o Espírito Santo se faz presente. Isso é uma coisa que não tem como ser negada. Aleluia. E Ele quer entrar no coração daqueles que ainda não receberam. Aleluia, Jesus. Eu creio. Ele quer dar essa proteção. É de Deus. Ele quer dar esse entendimento Aleluia. que o mundo ele não compensa. Glória a Jesus. Que fora da presença de Deus, o ser humano não tem vida em abundância, não tem vida eterna. Somente com a presença de Deus Aleluia. temos a esperança de ter a vida eterna, de morar com Ele no céu, de reinar aqui durante o milênio com Cristo. Aleluia. Somente aceitando a Ele. Glória a Deus. Mas não é de qualquer forma, Ele aceita, Ele nos aceita. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Ele nos aceita da forma que somos, mas Ele não aceita que permanecemos a partir do momento que aceitamos Ele. Ele quer dar vestes novas. Glória a Deus. Deus Ele quer trabalhar na vida. Verdade. Mas para que isso aconteça, tem que abrir o coração, tem que abrir a mente.
Porque o inimigo, ele quer afastar todo mundo. Ele não aceita, não aceita que ninguém esteja na presença de Deus, de maneira nenhuma. Eu já vi tem algumas frases teológicas que diz que fala assim, que o diabo, ele quer tirar a pessoa, não da igreja, mas da presença, né? Aleluia. Às vezes ele até vê a pessoa ali e diz, esse aí é fraquinho, esse aí é fraquinho. Mas não imagina o poder que tem um crente. Por mais que a pessoa se considere fraco, ele diz, olha, eu sou fraco. Mas ele não imagina o poder que tem dentro dele. Porque Deus nos dá, através do Espírito Santo, força para guerrear contra o inimigo das nossas almas. E é algo precioso que nós temos dentro de nós, é as nossas almas, é o nosso espírito, algo que não pode ser comprado. Às vezes eu já vi muitas pessoas usar a expressão que Deus só quer o coração. Não, Deus só quer o coração. Aí eu fui refletir um dia, eu estava em casa refletindo a respeito dessa expressão, porque há muitos anos eu só ouvia algumas pessoas dizerem que Deus só quer o coração. Aí eu mesmo fui refletir sozinho. Aí eu fui imaginar, será que os órgãos vitais, o coração, os rins, o fígado, de quem bebe, de quem fuma, é igual ao coração de quem faz ao contrário? De quem não usa, de quem não fuma, de quem não bebe? Porque assim, o Espírito Santo, ele só entra na vida, ele só permanece na vida de quem está realmente tendo compromisso com Deus. A partir do momento que a pessoa deixa de ter compromisso com Deus, ele sai fora, porque a casa começou a ficar suja. Então eu acredito que Deus não vai querer um coração sujo. Ele só vai aceitar o coração puro. Não é verdade? E eu não sei o porquê que Deus está me colocando para falar essas palavras. Não é minha essas palavras. Eu vinha num caminho dizendo, meu Deus, eu não tenho nada para falar, não sou pregador. Não sei o que é que eu vou falar para a tua igreja, mas como eu sou vaso, o Senhor vai enchendo, que eu vou derramando para os teus filhos. Eu vou espalhando. E assim é o óleo da alegria que Ele quer dar sobre a vida de cada um. Ele não aceita. Jesus não aceita que a pessoa se perca. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer dar vida eterna para todos nós. Glória a Deus, aleluia. E voltando aqui para o texto, o profeta Samuel, Aleluia. ele foi um profeta diferenciado por quê? Porque a mãe dele era estéril. E ela doou ele completamente para Deus. É claro que depois dele ela teve outros filhos. Não vou bem entrar em detalhe porque o tempo é curto. Mas eu vou só dar apenas uma pequena explicação para que todos que estão aqui, eu quero que compreendam o porquê que eu li esse texto. O porquê que eu li esse versículo. Aleluia. E o porquê, para entender o porquê que a expressão diz, até aqui ajudou-nos o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia, Jesus. O profeta Samuel, ele tinha uma promessa praticamente assim, semelhante à de Sansão, que era nazireu. Nazireu de Deus era a pessoa que não podia cortar o cabelo, não podia entrar na valha. E ele foi educado dentro de uma casa praticamente de sacerdotes corruptos. Por quê? Porque o profeta Eli, ele tinha 2 filhos sacerdotes, que também às vezes julgavam as causas, e eles tinham a mania de corromper aquelas ofertas que eram para o altar de Deus. E ali o profeta Samuel, ele sofreu muito com isso. Por quê? Porque o profeta Eli, o juiz Eli, dava o ensinamento correto para Samuel, e Samuel via os seus irmãos praticamente praticar tudo errado, tudo ao contrário. Até às vezes eles queriam agredir. Quando Samuel falava alguma coisa, ele dizia, sai do meu caminho, você está sendo quebra-mola no nosso caminho. Eu estou parafraseando, né? Não está escrito na Bíblia isso que eu estou falando, estou apenas parafraseando. Você está sendo quebra-mola em nosso caminho, Samuel. Sai da nossa frente. Senão a gente vai ter que tomar uma atitude cruel com você. Porque você quer fazer tudo certinho. Você quer ser o menininho do papai. E é tanto que a destruição veio sobre a casa do juiz Eli. Por causa da iniquidade dos seus filhos. Ele sabia tudo o que acontecia, mas ele não repreendia. As pessoas chegavam, olha, eu estou... Realmente as pessoas vinham... Aqui é cidade, vinha de Mispá e Sem.
para trazer oferta para o tabernáculo todos os anos, que era uma festa assim, tipo uma festa natalina. As pessoas pegavam aquela oferta como se fosse o dízimo hoje, equivalente. Pegavam o melhor cabrito, o melhor boi, o melhor gado e levava para oferecer a Deus, agradecendo por tudo. Praticamente assim, como equivalente ao dízimo, que era 10%, né? E não estou entrando no detalhe do dízimo, certo? Eu estou só apenas falando do texto, porque aí já é outro detalhe que a gente tem que dar realmente o ensinamento, né, pastor? Porque senão confunde a mente das pessoas, né? Eu não quero confundir ninguém, tá certo? Eu estou apenas entrando aqui no texto do 1 Samuel 7. E as pessoas vinham de Mispa e Sem e traziam as ofertas, e às vezes eles tomavam aqueles sacerdotes auxiliares dos filhos de Eli, tomavam a frente do povo e pegavam: traga aqui o carneiro aqui, traga aqui o boi, traga aqui a oferta, e desviavam para outro canto. E então, certa feita, na última batalha contra os filisteus, que foi a primeira vez que a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo nas guerras, que o povo de Deus, o povo de Israel, sempre tinha que estar se defendendo das outras nações, né? Sempre tinha que estar se defendendo, principalmente dos filisteus. Foi quem perturbou muito a nação de Israel. E tinha outros povos, que eu não vou entrar em detalhe também, mas quero entrar apenas nesse detalhe. E os filhos de Eli acharam que a estola sacerdotal iria proteger eles. Eles achavam tal: não, nós somos sacerdotes, vamos pegar a Arca da Aliança, que é a presença de Deus, e vamos levar para a guerra. E aí, chegando lá no meio da guerra, naquele dia, eu acredito que seja com a permissão de Deus, que nada acontece sem a permissão dele, o povo foi massacrado naquele dia por causa da presença deles, e inclusive eles foram mortos pelos filisteus durante aquela guerra. E Eli, a Bíblia conta bem detalhado que ele era muito pesado, e ele, na hora que soube da notícia, ele arriou-se sobre o assento que estava, né? Deu até trabalho para as pessoas carregarem ele. E ficou aquela maldição na família sacerdotal. Inclusive, quando o rei Saul, Deus permitiu que entrasse um espírito de perturbação nele, quando ele desobedeceu a palavra de Deus, um certo soldado matou vários sacerdotes, e apenas o filho do sumo sacerdote ficou vivo, né? E a partir daquele momento para frente, Davi já tinha sido consagrado rei de Israel, mas não tinha assumido ainda o trono. E aí o filho dele passou a seguir Davi. E tinha, se eu não estiver equivocado aqui, que o pastor me corrija, era um contato que eles tinham com Deus. O sacerdote era Urim e Tumim, não é isso? Se eu não estiver equivocado. E sempre Davi consultava, pedia para consultar, para o sacerdote consultar, e Deus respondia na hora. E Deus respondia a partir do momento que ele consultava. E os sacerdotes nunca tinham consultado para o rei Saul. Por isso que o rei Saul ficou revoltado com os sacerdotes, quando ele começou a perseguir. E o sumo sacerdote Aimeleque recebeu ele lá, e inclusive deu a espada de Golias e consultou a Deus. E aí, aquele servo que matou aqueles sacerdotes, ele era servo de Jonas, era o Doeg. E aí ele viu lá, e tinha acontecido um acidente agrícola com as roças. E aí ele foi lá para pedir perdão, para que o rei consultar a Deus, porque para consultar a Deus no Santo dos Santos não podia ser de qualquer jeito. Só entrava no Santo dos Santos o sumo sacerdote com uma corda amarrada. Amarrada, porque se ele não tivesse bem com Deus, não tivesse em paz com Deus, ele morria lá dentro e alguém ia lá e puxava pela corda. Não podia entrar lá e socorrer. Imagine só como é que é. Eu vou usar a expressão que é bem conhecida. Como é fino ter a presença de Deus. Né? Então, nós temos o privilégio de sermos escolhidos dele. Ele nos dá a livre escolha, nos dá o livre-arbítrio de servir a ele. E poucos têm a oportunidade de receber assim, de receber de alguém que está seja com o microfone, que seja diretamente dizer: você quer aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Poucas pessoas têm essa oportunidade. Às vezes a pessoa está ali nas últimas, sofrendo ali um AVC, dá um ataque no coração e diz: oh meu Deus, se aparecesse um crente por aqui, um crente atendesse, né? Eu já vi um pastor
um pastor que era um pastor nosso, meu primeiro pastor, ele saiu, o tio dele estava desviado lá na cidade natal dele, e aí ele foi surpreendido com a notícia que ele, no momento que ele estava sufocando para morrer, ele tinha ligado com a sobrinha para se reconciliar. Ninguém se sabe se deu tempo, né? E ele disse, a minha preocupação é essa, eu estou muito preocupado porque eu não sei se deu tempo. Aleluia. É uma coisa que é um piscar de olhos. Quando ela vem, quando a morte vem, é um piscar de olhos. E aí às vezes não dá tempo de dizer nem sim. E ali tanto tempo, às vezes a família, alguém da família passa tempos e tempos regando, porque aqui o que está acontecendo, quando a gente prega a palavra, a gente está regando nos corações, já está plantada há muito tempo. E a palavra está crescendo. E a palavra vai crescendo, vai germinando, e a pessoa resiste. Glória a Deus. Fica resistindo. É verdade. Oh, Deus maravilhoso. Então é dessa forma, meus irmãos, que Deus age em nossas vidas. É abrindo os nossos corações, abrindo a nossa mente, né? Aleluia. É bem interessante essa questão, só para concluir, essa questão do livre-arbítrio, que nós plantamos o que nós queremos, mas somos obrigados a colher Glória a o que Deus. plantamos. É verdade. Ah, eu não quero colher não, mas é obrigado a colher. É verdade. Obrigado a colher. Que seja bom, que seja bom. Plantou feijão, colhe feijão. Plantou milho, colhe milho. Verdade. Glória a Deus. Plantei a palavra, vou colher a palavra, vou colher almas. Glória, glória. Plantei o mal, vou colher o mal. É verdade. Não tem para onde, não tem como se desviar para a direita nem para a esquerda, porque o caminho é estreito. A partir do momento que percebemos que estamos no caminho largo, é porque não é o caminho de Deus, não é o caminho de salvação. A Bíblia diz que a porta é estreita. Aleluia. Ela não sofreu reformas. Glória, glória. Glória, Jesus. A porta, ela não sofreu reformas. Glória. De jeito nenhum, e nem vai sofrer. Aleluia. Podem tentar de todas as formas. Verdade grande. Tem deputados que foram, já concluir, só para concluir aqui. Tem Aleluia, deputados Jesus. no Congresso Nacional, senadores que já tentaram mudar a palavra, já tentaram mudar a Bíblia, né? Tentaram mudar a forma. Não, vamos mudar, não tem como, não pode. Ela bate de frente com o homem. Glória. Ela combate. Quando estamos nele, ela combate o nosso lado mal. Aleluia. E aí a gente vai estar discutindo, às vezes o esposo está discutindo com a esposa, aí o Espírito Santo também diz, olha, a Bíblia diz assim, dessa forma. É mesmo, né? Vamos acalmar aqui os ânimos. Já estamos passando aqui para a parte física já. Vamos seguir o que diz a palavra. Glória a Deus. É assim que Deus abençoa a vida. É que a partir do momento que a gente pratica a palavra. É claro que seria impossível a gente cumprir o que está escrito nos 66 livros da Bíblia. Aleluia. Mas quando a gente segue boa parte, caminhamos em boa parte do que está escrito, a Bíblia, ela começa a nos guiar a nossa mente. Aleluia. Começa a encher a nossa mente, encher o nosso coração. Um pouquinho, meu atendimento. Quando Jesus disse, esforçai-vos. Quando Jesus diz, esforçai-vos, deixa que o restante ele completa. Oh, glória Né? a Deus. Você está se esforçando naquilo que você pode. E no que você não pode, Deus completa. Glória a Deus. Jesus. Meus irmãos, realmente é verdade isso. Glória a Deus. Realmente é isso. A salvação ela vem através do esforço. Glória a Deus. Não tem como, né? Glória a Jesus. O apóstolo Paulo também deixou escrito que o salário do pecado é a morte. Né? O salário do pecado é a morte. Então é dessa forma. Através do esforço. Aleluia, Deus. E voltando para a parte do livre-arbítrio. Aleluia. Da parte que nós somos obrigados a acolher. Então é isso. Se nós deixamos a palavra penetrar, o caso que eu quero dizer é o seguinte: aconteceu, que eu já vi muitas vezes isso, a pessoa perde a visão, não consegue mais enxergar, não consegue mais ler. E ali ela passou muitos anos praticando a palavra de Deus. E ela pega o microfone, sem enxergar nada. Eu estou falando não é do cego de nascença, porque quando a pessoa nasce cego de nascença, tem o segmento do braille. A pessoa pode aprender a ler o braille. Eu estou falando do segmento, às vezes, quando a vista escurece. Porque quando nós vamos passando os dias, vamos envelhecendo, a vista vai se escurecendo. Como diz aqui no Salmo 90, que foi o Salmo que Moisés escreveu, que diz que a partir dos 70 é canseira e fadiga, né? Então a nossa vista vai se cansando. E aí a pessoa com 90, 95, 100 anos
não está enxergando mais nada, mas está com a palavra no coração. E pega no microfone e prega a palavra. Eu já vi isso acontecer. Pensa no privilégio que poucos têm, né? E eu já vi também pessoas dando depoimento. Ah, mas eu só queria aprender a ler a Bíblia, eu não queria aprender outra coisa. Eu peço tanto a Deus para Deus abrir meu entendimento, né? E acontece, a gente pede a Deus, Deus, eu quero pregar a tua palavra, Ele dá. Eu quero louvar, louvores, Ele dá louvores. Deus, eu quero pôr a mão sobre os enfermos e a enfermidade sumir. Deus dá, é claro, mas depende de quê? O que Jesus disse? Do esforço, né? Lembrou bem, não é isso? Então, meus irmãos, eu queria só concluir aqui, que o tempo já passou, não tem mais tempo. Eu queria só fazer uma pequena oração com os irmãos. Pedir licença aqui, pedir permissão aqui ao pastor da igreja, para que pudesse ficar de pé e fazer uma pequena oração para nós concluirmos a palavra. Porque eu acredito que essa palavra ela vai operar no coração de muitas pessoas. Vai ter pessoas aqui que não vai nem conseguir dormir de noite lembrando da palavra. Glória a Deus. O Espírito Santo batendo na porta, igual foi isso com Samuel. Aí Samuel falou para ele, e o que é que eu digo para ele? E o que é que eu falo com essa voz? Ele diz, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Deus visitou Samuel, Deus perturbou Samuel, e Samuel ficou. O profeta Isaías também, o que é que eu digo para ele? Não, mas é só Deus não diz, eis-me aqui. Deus quer fazer você um pregador do Evangelho, Deus quer fazer você um levita da casa dele. Amém? Querido Deus e amado Pai, amado Senhor, nós te louvamos, Senhor, por mais esse dia, pela saúde, ó Deus. E, ó Deus, por aquelas lutas que o Senhor colocou em nossas vidas, para que pudéssemos batalhar, para que não ficássemos acomodados. Porque, ó Deus, o espírito de acomodação tem entrado na vida de muita gente, Senhor. Tem deixado, Senhor, querendo que as pessoas relaxem na tua casa, na tua obra dentro de casa, querendo afastar da tua palavra, querendo afastar da tua presença, Senhor. Mas eu acredito, Deus, que a tua palavra é martelo que esmiuça, Senhor. É martelo que esbagaça qualquer tipo de receio. Pai, que o Senhor venha desobstruir veias de corações nessa noite. Que o Senhor venha baixar taxas de diabetes, Senhor. Que o Senhor venha, ó Deus, operar em vidas aqui nessa noite. Papai do céu. E se for possível, Deus, que o Senhor venha salvar vidas. Porque esse é o nosso objetivo. E não outro. A não ser levar pessoas para o céu. Para morar contigo. E ser naquele dia, ó Deus, querido Pai. Pai, nós te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Graças a Deus.